Olá, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muitas notícias para vocês. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco, o DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, tá passando ali pela rua, flagrou alguma coisa, manda pra gente. E conta pra gente também como estão os serviços básicos aí da sua cidade. Como está sendo feito na sua rua, no seu bairro, conta pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu totalmente nublado. De madrugada choveu, choveu, choveu. Amanheceu pelo menos sem chuva. Mas agora de manhã tava aquele chuvisquinho, né? Aquele sereninho, nada muito forte. E lá no terceiro bloco a gente vai ver como vai ficar a previsão do tempo na nossa área de cobertura. Mas hoje de manhã estava tudo nublado, tudo fechado, não tão quente, mais fresquinho. Dá pra gente dormir tranquilamente porque o calor estava assim de arrasar. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 19 de dezembro. Mudanças no imposto de renda vão beneficiar mais de 73% dos professores da educação básica. Você vai ver também que Polícia Civil desmonta esquema interestadual que apagava mandados de prisão da Justiça. E mais, Estado segue em apoio emergencial a Petrópolis com equipamentos. Mais de 12 caminhões de resíduos foram retirados da entrada do túnel extravasor após a chuva forte. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa falando sobre um acidente que aconteceu ontem, bem aqui no centro da cidade, na localidade ali, na antiga terminal rodoviário do centro, porque uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus na rua Paulo Barbosa, perto ao terminal rodoviário do centro. Isso aconteceu ontem à noite. A gente tem imagens da aglomeração das pessoas. Esse vídeo foi gravado por uma pessoa, parece ali num prédio que fica logo ali nessa aglomeração. Parece, as primeiras informações que chegaram para nós é que um ônibus teria atropelado essa senhora, atropelado uma mulher, e simplesmente não parou para prestar socorro, entrou no terminal rodoviário e até o momento a gente não sabe quem foi o responsável por esse atropelamento. A gente vê ali aquela imagem de todas as pessoas aglomeradas. E, gente, uma coisa terrível, terrível que aconteceu ontem à noite. Pode ser que o motorista não tenha visto? Pode. Por quê? Em nota, o Cetranspetro, que é o sindicato das empresas de ônibus da cidade, ele informou que esteve, pelo menos até ontem à noite, esteve em contato com todas as empresas de ônibus, mas até o período da noite nenhum motorista profissional tinha se apresentado, se identificando ali, sendo o autor desse acidente. Pode ser que a pessoa simplesmente, não é possível, né? A pessoa atropelar uma pessoa, e parece que o acidente foi muito feio, tá, gente? Muito feio. Os relatos que chegaram ali nas redes sociais eram, assim, realmente bem feios. Pode ser que o motorista não tenha se dado conta do atropelamento, porque eu não acredito que um ser humano que não tenha nenhum problema mental atropele alguém e consiga botar a cabeça no travesseiro à noite, consiga continuar assim as viagens de ônibus como se nada tivesse acontecido. Então pode ser que ele não tenha se dado conta, mas isso aconteceu ontem à noite. E assim que a gente tiver mais informações, inclusive do Cetranspetro, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, a gente traz aqui para vocês. E a gente vai ver o que é destaque então no nosso Correio da Manhã.
no nosso impresso, edição de fim de semana do Rio de Janeiro, e logo ali na linha vermelha está estampada: curso de medicina da PUC-Rio enfrenta a oposição da Associação de Universidades Particulares. É destaque da coluna Magna Vita na página 3. E tem mais: PL ganha mais 3 votos com cassações de deputados. Então, a mesa da Câmara dos Deputados cassou os mandatos de Eduardo Bolsonaro, do PL, Alexandre Ramagem, também do PL, e o relator de ambos os processos foi o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, primeiro secretário da mesa. Quem assume no lugar de Eduardo é o deputado missionário José Olímpio, do PL, e no lugar de Ramagem, o deputado Dr. Flávio, também do PL, é claro, né? E Eduardo perdeu o mandato por excesso de faltas. Já Ramagem, por decisão do STF, já que foi um dos réus da trama aí de 8 de janeiro. Esse é destaque da página 3 e também da página 7. Temos outros destaques ali no texto legenda: senador Bruno Bonetti no jogo do poder. O jornalista Ricardo Bruno entrevista neste domingo no programa Jogo do Poder da CNT o novo senador do Rio, Bruno Bonetti. A entrevista foi gravada nos estúdios do Correio da Manhã, na Barra da Tijuca, e o parlamentar prometeu que sua primeira entrevista seria para Ricardo Bruno, quando assumisse o mandato. Cumpriu fielmente a palavra. Bonetti assumiu o mandato na condição de primeiro suplente do senador Romário, que pediu licença por 120 dias. A entrevista está imperdível. Essa notícia completa também está na página 3, na coluna Magna Vita. Mas a gente vai agora para a nossa página 12, nossa página 22, perdão, para ver o que é destaque por lá, o que fala sobre a nossa cidade de Petrópolis, porque temos aqui o seguinte destaque: Petrópolis 2030 pede reivindicações ao Ministério Público Federal. 32 entidades compõem esse movimento, que é Petrópolis 2030, e tem 19 pautas. Então, o movimento Petrópolis 2030 formalizou na última quarta-feira a entrega de um documento com uma série de reivindicações relacionadas à concessão da rodovia BR-040. O material será apresentado ao Ministério Público Federal e também encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, à concessionária Elovias e também aos demais órgãos envolvidos no processo. Aí a gente vai agora para a nossa página 23, ver o que é destaque por lá, porque tem um destaque bem significativo e que movimentou o mundo político em Petrópolis no dia de ontem. Está na nossa página 23. Por lá fala da reforma da Previdência que foi aprovada na Câmara Municipal. Então é uma reportagem inteira aqui na nossa página 23, vale a pena você conferir no nosso site, nas bancas, você adquirindo o Correio Petropolitano, aqui na nossa região apenas R$2, mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Porque, segundo a justificativa do município, a proposta vai diminuir o déficit do INPAS, que ultrapassa 4 bilhões de reais. Pois é, a gente sabe, não é de hoje, que o INPAS, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da cidade de Petrópolis, já vem acumulando rombos e mais rombos, né? Cada vez mais aumenta o rombo. Inclusive, pegaram, né, os administradores da cidade pegaram dinheiro ali do fundo para pagar outras coisas. E o que acontece? O município agora mandou uma reforma da Previdência para que a alíquota de contribuição dos servidores de Petrópolis aumentasse. Pois é, agora a contribuição dos servidores para o fundo, quando eles forem se aposentar, vai passar a ser de 14%.
Então, olha só, o valor de contribuição para os servidores passou a ser uma cota única de 14% e 28% para os patronais relacionados a descontos privados através de empresas ou sindicatos. Atualmente, segundo a prefeitura, a gente ainda está nessa página, tá? Atualmente, segundo a prefeitura, existem 5 blocos de contribuição: 11%, 12%, 14%, 16% e 18%. Esses valores são descontados aí de cerca de 6 mil funcionários públicos e 4 mil aposentados e pensionistas. E aí, gente, o que acontece? 11 vereadores aprovaram esse texto. Então, os que votaram a favor foram Dudu, Gil Magno, Carlos Alberto, Júnior Coruja, Júnior Paixão, Domingos Protetor, Marquinhos Almeida, Otávio Sampaio, Tiago Damasceno, Tiago Leite, Wesley Barreto. Votaram contra essa proposta Júlia Casamasso, professora Lívia, Léo França e Gilda Beatriz. E aqui, como eu falei, a gente tem uma reportagem completa e falando sobre o déficit, quanto que tem de rombo no INPAS. Você confere tudo, como eu falei, no nosso site ou nas bancas. Lá na nossa página 14, o principal destaque é Estado segue em apoio emergencial a Petrópolis, e a gente vai falar sobre isso também agora, porque máquinas, e aí a gente já pode ir colocando aquelas fotos, tá, Caio? Máquinas do governo do estado seguem atuando em apoio ao município em ações emergenciais em pontos críticos de Petrópolis após as fortes chuvas que atingiram a cidade na manhã de quarta-feira. São pelo menos 3 equipamentos, entre os quais retroescavadeiras e caminhões disponibilizados imediatamente pelo coordenador do Comitê Permanente das Chuvas do Estado e secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, conforme orientação do governador Cláudio Castro. Olha só isso, gente, e a gente viu a quantidade de lixo que foi parar ali na entrada do túnel extravasor. Pois é, justamente ali, ou melhor, somente ali na entrada do túnel extravasor, no Rio Palatino, bem ali no centro da cidade, a foto que vocês veem agora, foram retirados mais de 200 metros cúbicos de resíduos após o temporal, o que corresponde a pelo menos 12 caminhões carregados de material. A agilidade ao apoio aos municípios para resposta rápida em casos de eventos severos faz parte das ações desse Comitê Permanente das Chuvas do Estado e que se reuniu na manhã de ontem, quinta-feira, para os alinhamentos finais às vésperas da chegada do verão. Aquelas imagens, coloca de novo, Cai, pra gente, assim, são realmente, olha essas imagens, o tanto de resíduo que a gente mostrou aqui nas reportagens e também na quarta-feira, quando a gente estava ao vivo, a quantidade de lixo seco. E olha a rua ali, a Rua da Feira, onde está localizada a retroescavadeira, como ficou cheia de lama. Pois é, a gente tem um vídeo agora do Bernardo Rossi, secretário do Ambiente e Sustentabilidade, e a gente mostra para vocês. Só quem já viveu com as chuvas, que sabe o que é você perder tudo. Só quem viu sua casa suja de lama sabe da importância do trabalho de prevenção do programa Limpa Rio. A gente sabe da importância do Comitê das Chuvas. O Comitê das Chuvas foi criado pelo governador Cláudio Castro justamente para fazer esse trabalho de prevenção, tem sido feito o ano inteiro, mas também para pronta resposta e pronto atendimento. Então nós já estamos em Petrópolis desde ontem com diversos maquinários, está aqui retroescavadeira, caminhões, escavadeira hidráulica, mais homens, justamente para atuar na limpeza e na desobstrução. Estamos também em Duque de Caxias e Belford Roxo, com o bombeamento todo funcionando, as bombas do Outeiro, estamos com maquinário, com homens, estamos ali no canal Calombé, no Rio Calombé, atuando ali em Duque de Caxias também. Quem passa por Belford Roxo sabe a importância do polder do Outeiro que está funcionando e as bombas do Pilar que está funcionando com força total, fazendo bombeamento para justamente aquele bairro não ter cheias e não ter inundação. Itaguaí, maquinário, Nilópolis, Mesquita,
Angra, Mangaratiba, tudo atuando com muita disposição para cuidar da vida das pessoas. Esse é o trabalho do Comitê das Chuvas. Quero dizer que o programa vai não só continuar, mas vai ampliar a determinação do governador para continuar protegendo a vida e a família de todos vocês. Pois é, e aí vocês veem, né, todo o trabalho do governo do estado, não só em Petrópolis, mas no estado todo, porque o governo do Rio mobilizou desde a madrugada de quarta-feira equipes e máquinas em diversas regiões para conter os efeitos dessas fortes chuvas que atingem o estado. Com determinação do governador Cláudio Castro, o Comitê de Chuvas foi acionado e tem apoiado. A gente vai ver uma outra reportagem completa sobre esse assunto aqui na cidade de Petrópolis. O estado do Rio registrou chuvas intensas, com destaque para Petrópolis, que acumulou 172 milímetros, Angra dos Reis com 161 milímetros e Duque de Caxias com 156 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, Petrópolis está entre as cidades mais afetadas pelas fortes chuvas. Na manhã de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de salvamento no centro do município. Um carro foi arrastado pela correnteza e levado para baixo de uma ponte em um ponto próximo à rua Visconde de Souza Franco, em frente à Rua da Feira. Os principais impactos foram registrados na região serrana, especialmente em Petrópolis, com vias interditadas, transbordamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e veículos que foram arrastados pela água. O INEA mobilizou máquinas do programa Limpa Rio para atendimento emergencial dos municípios afetados pelas chuvas. Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Belfor Roxo e Itaguaí receberam uma escavadeira e 3 caminhões. Em Petrópolis, o INEA atua com cerca de 40 profissionais no túnel extravasor, além de 3 retroescavadeiras, 6 caminhões trucados, uma escavadeira hidráulica e um caminhão prancha, garantindo apoio rápido às áreas mais atingidas. Para os próximos dias, a previsão ainda é de chuva. A previsão indica que o tempo continua instável, com possibilidades de chuvas moderadas a chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Nesse período de chuvas, é muito importante manter os cuidados em dia. A orientação principal é que a população evite essas áreas de risco. Fique atento aos alertas da Defesa Civil e, em caso de emergência, acione o quanto antes o telefone 93. Olha, e na última atualização do boletim, a Prefeitura de Petrópolis informou que a Defesa Civil registrou 50 ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores e muros e destelhamentos, por conta da forte chuva que atingiu a cidade na última quarta-feira. Também foram registrados alagamentos e inundações em diversos pontos da cidade. Confira. Equipes da CONDEP já concluíram os serviços nas ruas Coronel Veiga, Washington Luiz, Avenida Imperatriz, Doutor Saerpe, Tereza, Souza Franco e Ipiranga. Os trabalhos seguem em execução na rua Felipe Camarão, no Retiro e no Centro Histórico. Diversas ruas da cidade que receberam a atenção da CONDEP, o trabalho de mais de 200 funcionários que estavam aí na linha de frente, junto com a Secretaria de Obras, raspando as vias para que pudéssemos entrar com as pipas d'água, os hidrojatos, Vacol, fazendo a limpeza da cidade. Segundo a concessionária de energia Enel, 4.558 clientes estão com problemas no fornecimento de energia. Estamos nesse momento ainda fazendo limpezas nas unidades de saúde, algumas unidades de saúde que foram afetadas e algumas outras ações junto à Enel no que tange a poda e o corte de árvores que caíram em função dessas fortes chuvas. A Águas do Imperador informou que algumas regiões estão com o abastecimento de água prejudicado em razão da falta de energia elétrica que impactou unidades operacionais da concessionária. A situação afeta o Retiro nas localidades do Vale dos Esquilos, comunidade do Neylor e comunidade da Cocada, além de todo o Carangola. Pois é, gente, e a Prefeitura de Petrópolis confirmou ontem que o servidor Mauro de Oliveira França encontra-se desaparecido após a chuva forte da última quarta-feira em Petrópolis. Segundo a Prefeitura, ele era concursado da CPTrans. A CPTrans confirmou que o carro vermelho arrastado pela correnteza durante as fortes chuvas em Petrópolis está registrado em nome de Mauro de Oliveira França, que é concursado pela CPTrans.
As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros ainda realizam buscas por toda a região. A CPTrans informou também que mantém contato com a família e está prestando todo tipo de apoio necessário. Novas informações serão divulgadas assim que confirmadas oficialmente. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que Polícia Civil desmonta um esquema interestadual que apagava mandados de prisão da Justiça. Olha só, gente, a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5.000 e a redução do tributo para quem recebe até R$ 7.350 a partir de janeiro do ano que vem vai beneficiar 3 em cada 4 professores da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio nas redes públicas e privadas. Olha só. O cálculo foi divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que compara que, ao longo de um ano, o impacto positivo vai equivaler a receber um 14º salário. Em termos absolutos, mais de 600 mil professores da educação básica vão deixar de pagar o imposto de renda. Pouco mais da metade da categoria vai ficar isenta da tributação por causa da lei proposta pelo governo federal e assinada em novembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As contas fazem parte do estudo O Imposto na Ponta do Giz, efeitos da reforma tributária sob o IRPF de docentes da educação básica. A proporção de docentes isentos de IRPF aumenta de 19,7% para 51,6% após a reforma, enquanto 21,9% passam a ter uma redução da carga tributária, beneficiando cerca de 73,5% da categoria. A estimativa do impacto da lei foi feita a partir da relação anual de informações sociais, que tem o cadastro de todas as pessoas contratadas com carteira assinada ou que trabalham em regime estatutário, e tem como base microdados de 2022. E a Polícia Civil deflagrou na manhã de quinta-feira a Operação Firewall contra um esquema criminoso que invadia sistemas oficiais para ocultar mandados de prisão e outras medidas judiciais. A ação mira uma quadrilha ligada a uma facção criminosa com atuação no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Até o momento, 3 pessoas foram presas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão. As investigações começaram em julho deste ano, após a identificação de anúncios em redes sociais oferecendo a retirada de mandados de prisão do sistema do Tribunal de Justiça pelo valor de R$ 3.000. As ofertas faziam referência direta ao Comando Vermelho e eram direcionadas a integrantes da facção. Segundo as investigações, os criminosos acessavam ilegalmente o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões utilizando VPNs e credenciais roubadas de servidores da Justiça. Como não era possível excluir os mandados, o grupo alterava informações estratégicas, impedindo que as ordens judiciais fossem localizadas em consultas oficiais. Na prática, os mandados permaneciam válidos, mas desapareciam do sistema quando o nome correto era pesquisado, criando a falsa impressão de que não havia pendências judiciais. As investigações apontam ainda que os criminosos ameaçavam os próprios clientes, afirmando que, caso o pagamento não fosse feito, novos mandados poderiam ser inseridos contra eles. Para desarticular o esquema, a Polícia Civil identificou os responsáveis pelos anúncios e passou a rastrear o fluxo financeiro. A operação revelou que a namorada de um dos investigados cedia a própria conta bancária para a movimentação dos valores obtidos ilegalmente, o que levou à identificação de conexões financeiras com criminosos de Minas Gerais. Que coisa, né, gente? E a Polícia Federal realizou a Operação Carga Oculta com o objetivo de combater o contrabando e a distribuição ilegal de cigarros clandestinos em território nacional. Na ação realizada na quinta-feira, os policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em 2 endereços residenciais e um endereço de pessoa jurídica no município de Duque de Caxias.
O aprofundamento das investigações conduzidas pela Delegacia da Polícia Federal em Campos dos Goytacazes revelou a participação de outro envolvido na empreitada criminosa, que era responsável pela logística e distribuição dos cigarros transportados do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Apesar do cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão, sendo em 2 endereços residenciais e um endereço de pessoa jurídica no município de Duque de Caxias, ninguém foi preso. Essa operação visa desarticular a organização criminosa responsável pela distribuição e logística de cigarros ilegais comercializados em todo o Brasil, mas especialmente entre os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, configurando o crime de contrabando. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam dezenas de caixas de cigarro no interior de um galpão e um veículo de luxo blindado usado pelo investigado no dia do flagrante que deu origem à investigação. O automóvel era usado para escoltar o caminhão roubado. Por determinação judicial, o veículo foi enviado à Polícia Federal para ser usado em atividades policiais. Foram apreendidos, nesses mandados cumpridos, dezenas de caixas de cigarros ilegais, além de um veículo modelo Hilux SW4 blindado. Destaca-se o fato de que o juízo federal já deferiu a medida de uso desse bem, de forma que o bem utilizado pelo crime, a partir de agora, será transformado em viatura policial e será transferido o recurso do crime organizado para a Polícia Federal no combate do próprio crime organizado. O investigado vai responder pelos crimes de contrabando e lavagem de dinheiro. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje nós vamos focar nas finais do Intercontinental e da Copa do Brasil e também em tênis e Fórmula 1. Começamos falando do principal jogo de um time brasileiro em 2025, a final do Intercontinental, que foi disputada em Doha, no Catar, entre Flamengo e PSG. Uma partida que teve um outro nível de tensão e emoção e, sem dúvida, um roteiro que acabou sendo muito cruel com os brasileiros. E com a bola rolando, o placar do jogo foi 1-1, com Kvaratskhelia marcando para o time francês, e um gol que teve falha do goleiro Rossi, e depois Jorginho empatando de pênalti para o Flamengo. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. E depois de impressionantes 4 defesas do goleiro russo Safonov, o PSG se tornou campeão mundial, superando o rubro-negro por um magro 2-1 na disputa de pênaltis. Toledo, a gente pode falar aqui que dessa vez, de fato, o Flamengo jogou de igual para igual, porque o jogo, inclusive, terminou em 1-1. O placar ali empatado. Exatamente, e no final do jogo, inclusive, ali indo até para a prorrogação, o Flamengo pode-se dizer que foi, em um certo momento, né, claro, foi superior ao PSG, mas em grande parte do jogo, num contexto geral, o PSG, é claro, foi muito superior, porque o físico ali não estava tão desgastado do time francês, né? Exatamente, a gente tem que destacar, é claro, que a qualidade do feito do Flamengo, o Flamengo ter chegado na disputa de pênaltis é um feito notável já para o futebol carioca, futebol brasileiro, mas a gente tem que destacar, é claro, que tem uma superioridade ali. Realmente o PSG é campeão da Champions por um motivo, é finalista do Super Mundial que a gente teve nesse ano por um motivo, porque o time é muito bom, é impressionante o tanto de bola que joga esse time do PSG e quantas individualidades eles têm. Não é apenas um coletivo muito forte, que é o principal ponto do time, mas são vários jogadores que no individual fazem a diferença. Exatamente, um time que é muito forte coletivamente, como você mesmo disse, porque parece que o time, tudo que eles fazem é treinado, é ensaiado, porque é uma troca de posições assim que eu assistindo não consegui entender. Falo, cara, imagina os jogadores marcando esses jogadores, porque era uma mudança assim, tu corre muito mais, né? Ou seja, o time sofre fisicamente também, faz o time sofrer fisicamente, psicologicamente, porque os jogadores é para ficar maluco, pode falar assim, né? É verdade. E a gente tem que destacar, é claro, que muito provavelmente, isso não dá para cravar, mas essa questão do psicológico, com certeza não, estou falando aqui justamente que não dá para cravar, mas muito provavelmente pesou na hora das penalidades máximas, porque o PSG, com esse time que faz um trabalho mental muito forte nos outros times, por conta dessa tensão que gera no outro time, fez com que o time ficasse muito desgastado. E na hora das cobranças de pênaltis, o goleiro do PSG conseguiu entrar na mente, o goleiro reserva do PSG
conseguiu entrar na mente dos jogadores do Flamengo e conseguiu defender impressionantes 4 cobranças de pênalti. Eu nunca tinha visto isso. Pô, um placar muito magro, como a gente mesmo falou, 2-1 nos pênaltis, pode falar que é muito raro, né? E assim, mérito total do goleiro, mas teve certa displicência ali dos jogadores, faltou perna também, faltou psicológico, porque deve ser muita coisa passando na cabeça dos jogadores, mas tem que se destacar porque o Flamengo fez um jogo muito duro, os jogadores foram muito raçudos, correram o tempo todo, o máximo que deram. O Varela, impressionantemente, estava igual o Nuno Mendes também, ou outro. Todos os dois times fizeram um jogo muito digno, um jogo, cara, futebol respirando mesmo e correndo o tempo todo e todo mundo querendo ganhar. Exatamente. Eu só faria um pequeno destaque aqui que eu nem acho que os jogadores do Flamengo foram displicentes. Eu diria só que o Pedro ali, que ele teve uma cobrança um pouco mais complicada. Eu acho e não foi a primeira vez. Exatamente. Não é o momento de você dar a paradinha na final de um Mundial de Clubes, de um Intercontinental, Mundial, como queiram falar, mas não é o momento de dar uma paradinha. Mas os outros jogadores, eu acho que nenhum deles bateu mal. Nenhum deles bateu muito bem. Isso é fato, nenhum deles bateu bem. E vou te mas o goleiro do PSG teve mérito. Ele conseguiu fazer o básico muito bem. Porque se ele tivesse pulado para o outro lado, teria sido gol normal. Só que por conta desse desgaste mental, aí eu acho que ele conseguiu sobressair. Para mim, pênalti são algumas questões. Se o goleiro defende, muito provavelmente a maior parte é mérito do goleiro. Se o batedor bate para fora, aí já para mim já não tem tanta defesa. Como foi a questão do Dembélé, que tentou chutar forte, chutou para fora e o melhor jogador do mundo perdeu. E falando em final, na quarta-feira também tivemos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025 entre Corinthians e Vasco lá na Neoquímica Arena em São Paulo. E assim como a final do Intercontinental, a partida de ida do confronto também terminou em empate, só que desta vez por 0-0. O jogo foi marcado por um Vasco dominante mesmo fora de casa e um gol anulado para cada equipe. Eu já esperava que ia ser um jogo assim, bem mais equilibrado nessa ida. A gente tinha até palpitado que o Corinthians poderia sair com uma vitória, não foi o caso. Por isso eu acho o Vasco favorito, inclusive para o segundo jogo. Vai ter a torcida a favor, que é muito importante, principalmente para a torcida do Vasco, que é sempre fenomenal. E eu acho que o fator casa pode ser decisivo nesse confronto final. E a gente até comentou na primeira edição dessa semana que o Corinthians ia ter esse fator casa muito forte nesse primeiro jogo da final, porque é muito difícil jogar contra eles lá na Neoquímica Arena, só que foi até eu diria que foi uma atuação surpreendente dos dois times. O Vasco conseguiu propor o jogo dele mesmo jogando fora de casa e o Corinthians, quebrando um pouco a expectativa, jogou muito recuado, não estava conseguindo jogar realmente. A marcação do time do Vasco estava muito encaixada e não deu vida fácil para esse time do Corinthians. E realmente, levando em consideração o fator casa, o Vasco, teoricamente, fica como favorito. Porém, vendo como é que foi esse primeiro jogo, não tem como cravar isso muito, ainda mais se tratando de Corinthians e Vasco, porque o Corinthians tem um retrospecto muito superior que é o Vasco nesse confronto, em finais e em praticamente todos os jogos. O Vasco normalmente é um grande freguês do Corinthians. E outra coisa que eu ia falar é que o Corinthians também pode-se dizer que tem até um certo pesadelo ali com o Maracanã em final de Copa do Brasil. Em 2022 o Corinthians foi vice lá. E outra curiosidade é que o técnico do time rival, que era o Flamengo na época, era o Dorival Júnior. Agora o Dorival Júnior está no Corinthians. Exatamente. E nessas coincidências também, a gente já teve um Corinthians e Vasco pela Copa do Brasil, em que o Corinthians eliminou o Vasco e o Dorival Júnior era técnico do Vasco. E também a gente tem que falar que a final do Mundial lá de 2000, aquele Mundial polêmico do Corinthians, que tem Mundial, mas não tem Libertadores, o Corinthians superou o Vasco dentro do próprio Maracanã. Então tem várias coincidências. Um confronto histórico. Exatamente, tem várias coisinhas ali que podem ser destacadas nesse confronto. Mas eu diria realmente que se jogar como jogaram esse primeiro jogo, o Vasco tende a ter uma pequena vantagem. E para finalizar o assunto de futebol na edição de hoje, tivemos duas saídas anunciadas nesta quarta-feira, no Fluminense e no Botafogo. O tricolor das Laranjeiras anunciou a rescisão do contrato com o até então capitão Thiago Silva, que deve voltar para a Europa. E o Glorioso anunciou o desligamento do técnico David Ancelotti e agora busca um substituto para a temporada 2026. Olha, Toledo, eu queria comentar
sobre a questão do Thiago Silva. Não gostei dessa situação, principalmente pelo timing dele. Ele sair, essa parte toda, eu entendo. Realmente o Thiago Silva se mostra cada vez mais como um jogador muito preparado para jogar qualquer nível de futebol. A segunda partida dele contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil é uma coisa de maluco. Ele tira 2 chances que o Rayan tinha cara a cara com o Fábio. Só que ele ter falado no vestiário pós-eliminação e 2 dias depois, 3 dias depois dessa eliminação, já ter o contrato, já ter a rescisão desse contrato, eu achei que pegou mal, sinceramente. Eu entendo a questão dele querer sair do Fluminense, mas eu acho que ele poderia ter esperado um pouco, ter esperado uma semaninha, né, Toledo? Exato. Eu acho que faltou, pode ser, até uma certa compaixão, assim, com a torcida, principalmente. Ele teve seus motivos, de acordo com... ele teria voltado para a Europa, quer voltar para a Europa para ficar mais perto da família. Pô, até aí tudo bem. Só que aí você falou um ponto crucial para mim. Eu acho que faltou um pouco de timing, poderia ter esperado até 2 semanas a mais, só para baixar um pouquinho a fumaça ali dessa eliminação para o Vasco. Exatamente. E por outro lado, a gente tem a demissão do David Ancelotti pelo Botafogo, e essa parte aí eu acho que eles acertaram mesmo. Fez um trabalho muito inconsistente, e o Botafogo, que veio da temporada mágica de 2024, não ganhou nada em 2025. Exatamente, né? Ele fez um trabalho inconsistente, em certos momentos jogava mal, em certos momentos jogava muito bem. Era um time, eu acho que depois do Vasco, assim, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo era um time mais inconsistente, porque não tinha sequência de resultados em momento algum. E pode-se dizer que foi merecida essa rescisão, e agora é torcer para o Botafogo botar um técnico que consiga conquistar os títulos igual conquistou recentemente. Exatamente. Vale destacar que agora o Brasileirão começa em janeiro, então aquela história do John Textor que temporada só começa em abril não funciona. E agora, mudando de esporte, após uma temporada vitoriosa, Carlos Alcaraz anunciou o fim da parceria de longa data com o treinador Juan Carlos Ferrero. O número 1 do mundo publicou um texto nas redes sociais se despedindo do técnico com quem conquistou 6 títulos de Grand Slam e chegou à liderança do ranking 2 vezes. Alcaraz e Ferrero começaram a trabalhar juntos há 7 anos, em agosto de 2018, quando o espanhol tinha apenas 16 anos. E agora, indo para as pistas, a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo revelaram nesta quarta-feira novas imagens de como vai ser o carro da categoria em 2026. Dá uma olhada. Toledo, eu diria que essa mudança de regulamento na Fórmula 1 é sempre muito positiva, porque tudo pode mudar. A McLaren e a Red Bull foram as equipes que dominaram essa era que a gente teve desde 2022 até 2025, e agora com essa mudança de regulamento, que mudou muita coisa, tudo pode acontecer, novas equipes podem surgir ali como postulantes para ganhar títulos, e isso é bem legal porque eu acho que deixa o esporte, que deixa uma variação muito grande no esporte. Exatamente, traz um equilíbrio que pode-se dizer que foi ao bem ao contrário que tivemos essa temporada, porque foi bem desequilibrante. Verstappen teve seus momentos, mas a McLaren prevaleceu muito mais, né? Exatamente, e agora, é claro, a gente vai continuar acompanhando, vamos continuar acompanhando a Fórmula 1 e todos os esportes de 2026, e é claro, vamos trazer as notícias aqui para vocês no Correio Esportivo. É isso, gente, a gente se vê na próxima edição. Um beijo! A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais.
Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E os servidores públicos que desejam receber o auxílio transporte em dinheiro lá em Nova Friburgo terão que se adaptar a um novo modelo já aprovado na Câmara Municipal de lá. A Casa Legislativa votou um projeto de lei determinando que apenas os servidores que utilizam 2 passagens poderão receber o valor no contra-cheque ou em espécie. O projeto de lei é de autoria do Executivo Municipal e foi aprovado por 10 votos a 4. No texto, enviado para a Câmara, o município altera o artigo 4º da Lei Municipal 4.849, de 22 de dezembro de 2021, que regulamenta a concessão do auxílio em dinheiro pela administração pública. O projeto passa a permitir que o auxílio seja concedido por outros meios, como cartões eletrônicos de transporte ou outros instrumentos modernos e rastreáveis. A audiência aconteceu na última quinta-feira, dia 11 de dezembro. Apenas o servidor que utiliza 2 coletivos por dia, o que totaliza um gasto de R$ 11,00, poderá receber o auxílio transporte em dinheiro. A justificativa da Prefeitura é que a medida servirá para evitar fraudes. Diante disso, o valor será integralmente oferecido pelo Cartão Partil, um novo sistema de bilhetagem eletrônica que substitui o RioCard. O texto já havia sido pauta da Casa Legislativa neste ano. Na ocasião, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, se posicionou contra a ação, visto que existem muitos funcionários que utilizam do benefício para custear despesas do próprio veículo. E na audiência da última quinta-feira, alguns parlamentares criticaram a medida, como o vereador Marcos Marins, do PSD. Entendendo que o presente projeto ele não trata com isonomia iguais servidores com condições iguais. Isso também pode acarretar numa questão de enriquecimento ilícito por parte da Prefeitura, uma vez que alguns servidores podem vir a pagar para trabalhar. Então, alguns que utilizarem o cartão seriam iguais,
mas outros que utilizarem pela questão financeira não seria igual. Outro ponto levantado pelo parlamentar foi em relação ao transporte intermunicipal, já que existem concursados que moram em cidades próximas e utilizam do transporte. Servidor público vai ter remuneração apenas do valor da passagem de volta municipal e não intermunicipal, ou então não há necessidade desse servidor real de locomoção de distância, e a gente também sabe que a questão geográfica de Nova Friburgo da região é complexa, inclusive dos concursados hoje que estão atuando na prefeitura. De acordo com a proposta da prefeitura, o projeto visa reduzir riscos de fraude ou desvio de finalidade, além de assegurar que o recurso seja efetivamente utilizado para o deslocamento entre residência e local de trabalho. No entanto, o vereador Cláudio Damião, do PT, votou contra o documento. Se eventualmente algum servidor cometer um desvio de finalidade, cabe ao RH apurar, punir. Agora, vai ferrar com todo mundo com um projeto dessa natureza em que tira o direito ao auxílio transporte do servidor e vai dar 2 vale transporte da FAO? Que história é essa, gente? Tá aí. E um posto de combustíveis no centro de Areal foi alvo de um assalto na última quarta-feira. A ação criminosa foi registrada por volta das 10 horas da noite pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram 2 homens chegando ao local em uma moto. O garupa desce do veículo, anuncia o assalto e, armado, rende os funcionários do posto de combustíveis. Sob ameaça, as vítimas entregam o dinheiro exigido pelos criminosos. Antes de deixar o local, o assaltante ainda efetuou um disparo para o alto, possivelmente para intimidar os funcionários, e fugiu em seguida com um comparsa na motocicleta. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com informações, na madrugada de quarta-feira, um outro assalto teria sido registrado em um posto de combustíveis em Itaipava. Nessa ocorrência, os criminosos teriam levado uma motocicleta do mesmo modelo utilizado no assalto em Areal. A principal suspeita é de que os 2 crimes tenham sido praticados pelos mesmos autores e que a motocicleta roubada em Itaipava tenha sido usada posteriormente no assalto em Areal. A 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios investiga o caso. Os agentes analisam as imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime. E o homem foi preso na segunda-feira por atropelar um cachorro no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo. De acordo com informações da polícia, ele demonstrou total desprezo pelo ato cometido e tratou o crime com sarcasmo. A prisão aconteceu na segunda-feira, dia 15 de dezembro, em uma ação conjunta das polícias civil e militar. O homem foi detido após atropelar um cachorro no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo. Ele conduzia uma motocicleta e desviou deliberadamente do trajeto para passar por cima do animal. O homem foi localizado pouco tempo depois do crime e, durante a abordagem, ele demonstrou total desprezo pelo ato cometido, chegando a tratar o crime com sarcasmo. Diante disso, o homem foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos a animais. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Nova Friburgo será um dia de sol com aumentos de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. Para a noite haverá temporal e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Teresópolis a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite e os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. Noite também de temporal. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 23 graus Celsius. Paraíba do Sul, na região Centro-Sul, o dia estará um pouco mais quente do que de quinta-feira, com temperaturas variando entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus Celsius. O dia tem previsão de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. E para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência com tempo nublado e possibilidade de chuva durante o dia e a noite. E as temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para sexta-feira.
Olá, e começamos agora mais uma agenda cultural com as principais dicas de programação deste fim de semana. E como estamos a poucos dias do Natal, a programação das cidades da nossa região de cobertura está bem natalina. Bom, aqui em Petrópolis o Natal Imperial vai até o dia 4 de janeiro e nessa sexta-feira haverá show do coro Vila Lobos às 7 horas da noite e Tony Garrido às 8h30 para encerrar a noite. No sábado, a programação conta com luzes de Natal do Satura Companhia de Teatro, Coral das Meninas do Canarinhos de Petrópolis, show 40 anos do Axé com a Banda África e, para encerrar o dia, Balancing Groove. E fechando o fim de semana, no domingo, é dia de Shalom Musical, Coral dos Anjos, show do cantor Fred Pontes, apresentação do Teatro Cefras e show do grupo Forma Certa. Toda a programação é gratuita e acontece no Palácio de Cristal. E ainda aqui em Petrópolis, a magia do Natal chega com muita cerveja artesanal, food trucks, incríveis shows ao vivo e, é claro, aquela vibe maravilhosa que só a Feira Deguste tem. Afinal, é o lugar perfeito para você celebrar as festas de fim de ano com os amigos, curtir o clima natalino e saborear o melhor da gastronomia da cerveja artesanal de Petrópolis. Bom, e o evento acontece até domingo na Praça da Águia com entrada gratuita. Agora, partindo para Itaipava, também vai ter programação natalina totalmente gratuita. Hoje vai ter um espetáculo musical de mais de 50 alunos da escola Fábrica de Sons. Já no sábado, acontece o Concerto Natalis, um espetáculo que une a orquestra e vozes para anunciar a mensagem natalina de forma artística. E ainda no sábado acontece um dos encontros mais fofos do ano em Itaipava, o Encontro Golden de Natal, em um grande festival de afeto, fantasia e celebração pet. O evento reúne tutores, famílias e cães de todas as raças. E para finalizar o fim de semana em Itaipava, acontece no domingo uma oficina de enfeites de Natal em cerâmica. Toda essa programação acontece no Shopping Vilarejo. Já em Nova Friburgo acontece hoje a aguardada Sprint Run de 2025, o evento que promete movimentar atletas e entusiastas da corrida de rua, terá como cenário a Avenida José Pires de Barroso, a Via Expressa, com concentração e largada no Parque de Eventos. A largada acontece em frente ao Parque de Eventos, seguindo em direção ao Cônego. E ainda em Nova Friburgo está rolando a segunda edição do projeto Natal na Usina Memórias Natalinas, reunindo apresentações musicais, espetáculos infantis e grupos vocais que integram a cena artística do município serrano. Com entrada gratuita, a programação acontece durante todo o mês de dezembro e reforça o papel da usina como ambiente de democratização do acesso à cultura e fortalecimento da identidade artística local. Neste sábado vai ter show do músico Ismael Carvalho e no domingo o espetáculo Louvado Seja com Twine. Toda a programação é gratuita. Na cidade de Teresópolis, com música e intervenções artísticas dentro do tema Um Natal Cheio de Paz, o cortejo natalino organizado pela equipe da Casa de Cultura Adolfo Bloch vai tomar conta do centro da cidade nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, reunindo professores e alunos dos cursos da CCAB, as equipes dos espaços administrados pela Secretaria Municipal de Cultura, a trupe Serra em Cena, grupos de alunos da Secretaria de Esporte e Lazer, coletivos e artistas. O evento é um convite à participação do público, basta se vestir de branco e acompanhar o desfile. Bom, e a agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana para você. Amanhã tem o nosso jornal resumo das principais notícias aí da semana e eu volto ao vivo às 7h30 da manhã na segunda-feira e eu espero você. Tchau!